A paz do Senhor ao meu amigo presbítero José Ferreira e o diácono José Antônio. Eu tinha prometido de gravar esse vídeo falando sobre o meu posicionamento acerca de política, né? Para começar, vocês já sabem que o meu candidato é Jair Bolsonaro. Por que eu vou votar no Jair Bolsonaro? Eu já acompanho política, TV Câmara e Senado, não é da agora, desde 2005, quando começou a surgir o escândalo, né, a nível nacional, ministro da Casa Civil, ministro dos Correios, e de lá para cá isso aí vem aumentando, né, escândalo após escândalo, né, e esses partidos sempre no poder, aliança partidária, e nunca mudou, né? Você só remove um daqui, é ministro da Fazenda, vai para a Casa Civil e por aí vai. E quero eu pensar que o Brasil hoje tem uma oportunidade. Nós temos um candidato que não tem uma aliança partidária, que pode dar início a um novo rumo. E como cristão, eu olho também para o lado cristão. Olhando como um cidadão que acredita na palavra de Deus, nos princípios, né, que regem a igreja, e aqueles que acreditam em valores de família, que tem a Bíblia como regra de fé, eu não posso ter outro candidato. Eu tenho que pensar no 17. É o número que eu vou votar no dia 7. Esse é o número. Acrescenta só um que eu acredito que vai funcionar para o Brasil. Vai mudar muita coisa no Brasil? Eu diria que não. Mas eu penso que aqueles que não têm ainda aquela firmeza em Cristo têm que pensar como um cidadão do céu. Irmão, não existe no nosso país teocracia. Deus é democracia. Artigo 14 da Constituição. Todo poder emana do povo. Então os nossos representantes na Câmara Municipal, Estadual ou Federal, quem vai eleger os nossos representantes somos nós no dia 7. Você vai eleger governo, né, no seu estado. Aqui em São Paulo eu vou votar para governo, vou votar para senador, vou votar para candidato para a Câmara Estadual e Federal. Já tenho os dois candidatos, os meus candidatos são da igreja, Alex de Madureira e Cezinha de Madureira, são os meus candidatos, né? E sempre votei nos que defendem a mesma bandeira que eu defendo, né? Porque eu acredito na Bíblia. Se, como um cristão ou como um obreiro que prega, no caso, eu ensino, dou aula de escola bíblica dominical no Parque Esplanada, eu tenho que começar a pensar como igreja e um pensamento como um cidadão da terra. Olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos ver que Neemias estava muito bem, onde ele estava. Mas alguém trouxe a notícia a Neemias que nada estava bom em Jerusalém. Ele era copeiro do rei Artaxerxes até então, na época. Mas quando a notícia veio até ele que nada estava bem, ele foi orar, chorar, jejuar e orar. E depois entrou em ação, porque ele viu que nada estava bem. Mas vamos parar um pouquinho. A vida dele estava bem. Se eu estou bem, os outros que se lasquem? É assim que funciona? Para nós que somos cristãos? Não, irmão. Alguém trouxe a notícia para ele. Em Israel não está bem. Olha que a primeira leva já tinha acontecido, irmãos. E a segunda leva já tinha acontecido também com Esdras. Só que agora vem a terceira, com Neemias. E aí Neemias foi para reconstruir as muralhas de Jerusalém.
era um processo de reconstrução. A ida para cativeiro foi um sofrimento terrível do povo de Israel, por causa de desobediência. E só lembrando aos irmãos que não existe no nosso país teocracia, é democracia. Democracia, governo do povo. A nação de Israel, quando vivia no sistema de teocracia, Deus comandando, Deus governando, Deus indicando o homem para estar na frente daquela nação, houve uma época, na época do profeta Samuel, que exerceu 3 funções, juiz, sacerdote e profeta, por causa dos filhos que não estavam praticando a palavra de Deus, ou usando a lei de Deus coerentemente, corretamente, os anciãos, parte de Israel, chega até Samuel e disse: Samuel, você serviu muito bem a essa nação, a nação de Israel, mas teus filhos não. Ali eles deram fim na teocracia, governo de Deus. E Deus foi bem claro para Samuel: faça o que o povo quer. Só lembrando os irmãos, é democracia. Nos próximos 4 anos, quem vai colocar o presidente lá sou eu, você. Para você que é crente, pense como um cristão. Olhe, observe as propostas. Não que venha beneficiar grupos, irmãos. Seja ele evangélico ou não. Cristão ou não. Mas olhe para uma pessoa que vem olhar para a nação. Para todo o país. Para todos. Esse tem que ser um pensamento cristão. De um cidadão que lê a Bíblia e que entende. Então, se você começar a observar direitinho, acompanhar, para quem já vem acompanhando, para quem já tem um entendimento do que é política, para que serve um vereador, para que serve um deputado estadual e federal, esse já tem um entendimento, mas tem outros que lamentavelmente não tem um entendimento. E para você que é crente, eu quero falar para você que quem vai criar as novas leis para esse país, para nós, são os nossos representantes na Câmara Federal. Então observe bem quem você está colocando lá. Porque eles podem criar algumas leis lá que podem vir diretamente para atingir a igreja. A igreja. Eu sei que no nosso meio nós temos pessoas que oram, que buscam, que têm um amplo conhecimento bíblico e que estão firmados em Cristo. Mas eu também sei que nós estamos no Brasil. E o evangelho que se prega nesse Brasil hoje, irmãos, é um evangelho doce, que às vezes você vai conversar com algumas pessoas e eles não têm um entendimento da palavra. E isso é triste. Então, aí se cumpre o que está escrito nas Sagradas Escrituras. São levados por qualquer vento que vem. Leva eles. Então, os que já têm um entendimento, os que conhecem a palavra, ele tem que começar a pensar nas pessoas que não têm ainda esse entendimento. Estão dentro de nossas igrejas, mas não têm um entendimento sólido da palavra. Eles estão ainda se alimentando de leite. E eu tenho que pensar em todos, para o bem dessa nação. Nós temos que pensar em todos, independentemente dele ser um evangélico, ser um católico ou não, mas pensar na nação. Não está nada bom para nós. Para alguns estão, principalmente aqueles que estão no poder, se eternizando no poder. E para quem não tem um conhecimento histórico, irmãos, principalmente para os varões do Parque Esplanada, já que eu estou gravando esse vídeo a pedido do nosso irmão José Antônio, presbítero José Ferreira,
Os que não têm um entendimento de história do Brasil, eu estava lendo um livro, História do Brasil 1808, Príncipe Regente Dom João VI, quando ele veio para o Brasil. E aí, quando você começa a ler o livro, você vai ver que esse negócio da mídia ser simpatizante do governo vai coloca o que o governo quer. É isso que nós queremos para o nosso país, para o nosso Brasil. Que o povo seja educado por canais de televisão que manipula a massa. Vamos acordar para a vida, irmãos. Está na hora de nós começar a buscar mais informação. Porque hoje tem meios. Só fica leigo nessa vida quem quer. Se você procurar um pouquinho de entendimento do que é política, como funciona, o que é aliança partidária, aí você vai entender que o Brasil, a inflação sobe, o Brasil produz tudo e é como se não tivesse uma terra boa, um país bom para se viver. Mas até então, o que é que nós vemos? O que está acontecendo no nosso país? Gasolina, você vai abastecer seu carro, sua moto. Esse é um furto. Alguém rouba e quem paga a população? Vamos acordar para a vida. E você que é um cristão, que é um católico, pense. Comece a pensar no seu país. No seu país. E não tem como um cristão dizer, não, mas nos fins dos tempos isto ia acontecer. Ia acontecer? Então, nós vamos esperar o nosso país afundar na lama. Pessoas que trabalham hoje, já no país, já tem pessoa que já está trabalhando por um prato de comida e dormida. Então você vai ser privado de sonhar com uma coisa maior. É hora de nós acordar para a vida. Não é que esse candidato vai mudar, mas eu diria para os irmãos que seria um início ou um começo de uma possível reforma no Brasil. Quando Ciro conquista a Babilônia, quando ele entrou em Babilônia, é aclamado o rei do grande império babilônico, ele liberou os judeus. Retornaram de Babilônia. 50 mil. Só foi o começo, irmãos. Mas o processo foi lento. Não foi assim de imediato. E eu quero pensar também que no nosso país, no Brasil, já que isso já faz anos, desde 2005 que esses escândalos têm surgido no meio da política, não vai mudar em 4 anos. Eu sei que não vai. Ou nós sabemos, mas é um início. Então, eu, Francisco, no dia 7, estarei votando em Jair Bolsonaro. E se você acredita nas propostas dele, se você pensa que ele, para esse momento, é o candidato certo, eu diria para você, então, vamos procurar voltar com a consciência e pensando na nação, nos 4 anos que iremos contar a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida e que Deus venha abençoar toda essa nação brasileira. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas vidas e que toda a população evangélica venha ter consciência e pensar no reino de Deus e na nação. Que Deus em Cristo abençoe a todos.